Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para iniciar a formação do mês da Bíblia. E como vocês já devem ter visto, esse ano a CMDB escolheu o livro do Daniel como tema e... O que eu falei? Ai, desculpa. Então, o tema é o livro de Ezequiel e o lema é: porei em vós meu espírito e vivereis, mostrando que através do Espírito Santo é que nós vamos ter uma vida nova. E quem vai falar sobre Ezequiel, que significa aquele que Deus fez forte, vai ser o Frei Marcos Pelé, que vai falar sobre isso para nós e nos dar um embasamento bíblico a respeito desse livro. Então, ficam à vontade de perguntar o que vocês quiserem, tirem todas as dúvidas para quando nós formos nas comunidades, a gente já tem uma noção melhor do que vai ser falado lá. Então, fique à vontade, Frei Marcos, para nos dar esse prazer dessa formação. Vai no... Uma boa noite. Prazer estar de volta aqui no São Benedito, né? Na nossa querida comunidade de São Benedito. Mas a tecnologia aí é do tempo ainda de Ezequiel, né? Então, naquele tempo ele não tinha muita tecnologia e fez coisas maravilhosas. Então, a tecnologia ajuda, mas não é essencial. Então, como a Cleide apresentou, nós estamos aqui, né, a convite dessa comunidade, para a gente conversar um pouco, uma horinha aí, sobre esse profeta Ezequiel. Como nós sabemos, a nossa igreja no Brasil, todo ano, eu penso que há mais de 50 anos, ela escolhe um livro da Bíblia para que as comunidades aprofundem, né? Porque no tempo antigo, né, Armando, quando a gente era jovem, quase não se falava muito da Bíblia dentro da Igreja Católica. Falava-se dos textos bíblicos, mas eram poucas as pessoas que realmente tinham a Bíblia. Graças a Deus, a nossa igreja melhorou muito nessa questão com o Concílio Vaticano II. E hoje, até na catequese, né, do início, já tem esse contato com a Bíblia. Mas nós sabemos que não é só ler. Eu conheço várias pessoas que já leram a Bíblia todinha. O importante é aprofundar, é viver. E nesse sentido, a gente escuta a palavra de Deus o ano todo, mas por etapas, eu diria assim, meio picadinho. E no mês da Bíblia, cada ano nós somos convidados a pegar um livro e aprofundar. Usando uma imagem de Ezequiel, se alimentar dessa palavra, né? Depois nós vamos ver um dos temas de Ezequiel, é justamente comer, né? É quase como a Eucaristia, comer o rolo onde estava escrita a Bíblia. Então, isso que a gente pede ao Pai. Tem alguém aqui? Quem que são os cantores? Eu vou puxar e nós vamos, né? Pedir a luz do Espírito Santo, porque é Ele que iluminou os autores da Bíblia, Ele que nos ilumina
agora. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Nossas almas acendei o amor de Jesus. Ó Pai, abri os nossos corações, a nossa mente, para que possamos compreender, degustar e apreciar, trazer no nosso coração a sua palavra de vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar? Ezequiel, você já tinha ouvido falar desse Ezequiel? Seguramente já tinha ouvido falar. Alguém já tinha lido esse livro? Ele é grande, ele é longo. São quantos capítulos? 48. Isso, 48, né? Seria melhor pegar a carta ao Filemon, é o livro menor da Bíblia, né? A carta de Filemon é um capítulo só, aí a gente lê rapidinho. Agora, quando eu fiquei sabendo ano passado, eu falei, rapaz, agora eu vou ter que ler ele inteirinho, né? Eu não lembro de... não era os mais próximos assim, porque o livro da Bíblia é igual a pessoas. Tem pessoas que a gente é mais próximo, conhece mais, outra a gente conhece assim, de vista, né? Eu conhecia o Ezequiel de vista e tal, mas nunca tinha ido na casa dele. Eu conhecia melhor o Jeremias. Quando eu fiz o estudo lá em Roma, eu fiz um estudo sobre Amós, né? Amós eu sou de casa, chega lá, toma café e tal. Mas o Ezequiel era assim, ele tem umas... Alguém já leu tudinho? Ezequiel, os 48 capítulos? Algumas partes sim, né? Os melhores momentos, né? Os flashes, é um convite. De fato, é um livro assim... É palavra de Deus, mas um livro, depois nós vamos comentar um pouco. Como eu posso dizer, um profetismo que usa muito imagens, né? Até imagens. Foi do Ezequiel que nasceu o Apocalipse, mais ou menos. Ele tem raízes apocalípticas, né? Tanto é que o livro do Apocalipse faz referência, nós não vamos ter tempo aqui para aprofundar, faz referência ao Ezequiel. Mas vamos pegar sim alguns elementos. Então, por ser um livro longo, eu peguei apenas alguns tópicos, mas tem muito mais, né? É um livro que dá para se estudar o ano todo, né, praticamente. Então, primeiro ponto, Ezequiel, os nomes bíblicos, quase todos os nomes têm um significado, né? Esse é aquele que Deus faz forte. Que nome bom, né? Interessante, Padre Adriano. Ezequiel, o pessoal não está botando o nome nas crianças e Ezequiel, né? Não é o nome da moda, né? Tem outros, Jonas, né? E vai por aí fora. Mas Ezequiel, teologicamente, ele tem uma força grande, né? Aquele que Deus fez forte, faz forte, né? Então, o nome já tem essa força toda. E, de fato, nós vamos ver um profeta, como todos os profetas, né? É interessante a gente entrar no livro do Ezequiel como uma entrada no profetismo. É difícil a gente entender quem é Jesus de Nazaré se a gente não colocar ele como um profeta, né? Às vezes a gente tem a ideia, filho de Deus, claro, né? O Messias, claro. Tanto é que, vocês lembram daquele episódio, quando Jesus estava andando lá por Cesareia de Filipe, e ele falou assim, ele resolveu fazer uma pesquisa Ibope, o que dizem as pessoas de mim, lembra? Ele fazia uma... E o que responderam? Que ele se parecia, né? Ou com Elias, qualquer outro que falaram lá, João Batista,
ou um dos profetas. E Jesus lia os profetas, né? Quem participou da celebração ontem, lembra do evangelho de ontem? Ele foi na sinagoga, o que ele fez? Pegou lá o livro, que eles chamam de rolo, né? Porque naquele tempo não tinha livro, era rolo de couro, né? Pergaminho, e leu Isaías. E pegou aquele texto de Isaías, né? O Senhor me ungiu, né? Que a gente conhece bem, se tornou o lema, o plano de governo de Jesus, de levar uma palavra de esperança às pessoas. Veja, Jesus se inspirava muito nos profetas. Muito bem. Nós não vamos ver todos, mas vai tocando para frente. Aí esse é o livrinho da CNBB. Vamos ler junto? Essa é uma das frases fortes, né, de Ezequiel. Porém em vós o meu espírito e vivereis. Mas antes dele chegar a essa frase tão bonita, ele passou por poucas e boas. Podemos seguir? Então, o primeiro ponto, nossa fala, eu pensei em 5 pontos. A vocação de Ezequiel, a realidade do seu tempo. Aconteceu algo muito forte, politicamente, na realidade do seu tempo. Depois, um elemento que eu descobri agora, nesse estudo, para esse mês da Bíblia, Deus pede para ele ficar mudo. Depois nós vamos ver o texto. A gente vai sempre lendo o texto. Digamos assim, o mutismo de Ezequiel. Depois nós vamos ver um quarto ponto, a denúncia. Ele teve um tempo para ficar mudo, mas depois Deus falou, agora pode falar. E ele fala. E um quinto ponto, que não pode faltar no profetismo, tem essas 2 palavras do profetismo. É a denúncia daquilo que não está certo na sociedade, mas também é o anúncio de esperança para que as coisas melhorem, né? Porque se você fica assim só falando o que não presta, o que está errado, você vai chegar a um ponto que vai desanimar todo mundo. O profeta, ele tem esse duplo olhar, né? Um olhar de muito atento ao que está se passando na sociedade, na realidade, as pessoas que estão sofrendo, por que está sofrendo. É um olhar social, mas também um olhar de esperança, porque o profeta, ele fala em nome de Deus, né? A palavra profeta é falar em nome de Deus, falar uma palavra que seja revelação da vontade de Deus. A vocação de Ezequiel, o que essa cena aqui representa? O que ele está fazendo aí? Está comendo, né? A gente tem que entender, o que ele tem na mão era a Bíblia, era o livro daquele tempo, era o rolo. Será que ele está com muita fome, né? Nós vamos ver alguns textos. Pode seguir em frente. Então, antes disso, vamos nos apresentar. O Ezequiel diz lá no primeiro capítulo, né? Ele fala até o nome dele, do pai dele, chamava-se Buzi, não sei como pronuncia. O pai dele era sacerdote, e sacerdote naquela época era praticamente uma profissão, né, lá no templo. Todos aqueles que eram da tribo de Levi, das 12 tribos, a tribo de Levi não recebeu terra na hora da repartição da terra, mas eles receberam o trabalho no templo, e se passava de pai para filho. Então o pai dele era sacerdote, provavelmente, e ele era sacerdote, e ainda jovem ele foi exilado na Babilônia no ano 597 a.C., que foi o grande acontecimento daquele período. Podemos passar para frente?
Então, a missão profética. Eu estava pensando inicialmente de ler diretamente na Bíblia, mas por questão de tempo, né? Depois vocês podem estar retomando. Aí é o capítulo 2, versículo de 1 a 2. Vamos ler junto? Ele me disse: criatura humana, fique de pé, que eu vou falar com você. Pois só ele falar assim, e entrou em mim um espírito que me fez ficar de pé. Então eu pude ouvir aquele que falava comigo, e ele me disse. O que ele disse? Vamos ler. O texto agora é um pouco longo. Alguém poderia ler? Criatura humana, vou mandar você a Israel, a este povo rebelde, que se rebelou contra mim. Eles e seus antepassados se revoltaram contra mim até o dia de hoje. Os filhos são arrogantes e têm coração de pedra. Eu envio você a eles e você lhes falará da seguinte forma: assim diz o Senhor Javé. Eles podem escutar ou não, porque eles são uma casa de rebeldes. De qualquer modo, ficarão sabendo que existe um profeta aqui no meio deles. Criatura humana, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Mesmo quando você ficar rodeado de espinhos e se sentar em cima de escorpiões, não fique com medo de suas palavras, nem se assuste com a cara deles, porque são uma casa de rebeldes. Escutem eles ou não, você continuará transmitindo-lhes a minha palavra, porque eles são uma casa de rebeldes. A gente vai comentando, lendo e comentando, né? Um pouco o estilo leitura orante, Alexio, né? A gente lê e a partir da leitura vai assimilando, comentando. Então nós vimos que nós estamos aqui no capítulo 2 de Ezequiel, já tem esse convite, né, para que ele receba essa missão. É uma missão fácil? Só por esse trechinho aí, o que vocês acham? Uma coisa é vir falar aqui na paróquia São Benedito, né, o povo assim todo animado, querendo viver. Agora, a missão de Ezequiel, como é que foi? É um povo, como é que o profeta define? Rebelde. Ali no versículo 4, eu grifei: são arrogantes, têm um coração de pedra. A situação não era fácil. Nós vamos ver que foi no período em que o povo foi exilado. Aliás, não foi bem o povo, as autoridades. E depois Jerusalém foi destruída. E o profeta é convidado a ir dizer para as pessoas se converterem. É interessante a gente trazer também para os dias de hoje. Nós não somos convidados por Jesus a falarmos as nossas palavras. Por isso que eu grifei ali no versículo 7, mais embaixo: escutem eles ou não, você continuará transmitindo-lhe a minha palavra. Não é um processo fácil. É um processo de escuta, de oração, de silêncio, porque na vida nós somos levados para dizer a nossa palavra, nós somos rapidinho, né? A gente tem opinião para tudo, julga, condena, mas o processo do profeta é um processo de assimilação dessa palavra. Por isso, podemos continuar? Agora nós estamos ainda no capítulo 2. Quem poderia ler esse bloco? Mas você, criatura humana, obedeça ao que vou lhe dizer.
Não seja rebelde como essa casa de rebeldes. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então notei que certa mão se estendia para mim com um rolo de pergaminho. A mão desenrolou o pergaminho diante de mim. Estava escrito por dentro e por fora, e o que nele estava escrito eram lamentações, gemidos e gritos de dor. Ele me disse: criatura humana, coma isso, coma esse rolo, e depois vá levar a mensagem para a casa de Israel. Então eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E continuou: criatura humana, que seu estômago e sua barriga se saciem com este rolo escrito que estou lhe dando. Eu comi e pareceu doce como mel para o meu paladar. Depois ele tornou a falar: criatura humana, vá procurar a casa de Israel para levar-lhe a minha mensagem. Obrigado. O convite, então, é para comer a palavra. Olha a imagem do profeta. Todo profeta, ele é um pouco poeta, né? Ele usa de muitas imagens. Por isso que Jesus também usava de muitas comparações, muitas parábolas. Comer. E o que é que estava escrito ali no texto anterior? Era coisas boas ou coisas ruins? Dá para voltar? Ali embaixo. Lamentações, gemidos e grito de dor. Ezequiel viveu num período muito difícil. Muito difícil. Mas interessante que ali no versículo 3, mais embaixo, eu comi e pareceu doce como mel. A palavra de Deus, mesmo nas horas das dificuldades, ela tem que ter esse caráter, né? De uma palavra boa, uma palavra que nos seduz, que nos alimenta. Então o convite de Deus é para que Ezequiel fale a palavra de Deus. Não é um processo fácil, não é. Como Jesus, né, passou pela cruz. São Paulo vai insistir muito, né? A minha palavra não é uma palavra de sabedoria, não é uma palavra de literatura, é uma palavra que nasce de dentro, de viver, né? É uma palavra de assimilar aquilo que você está falando. De qualquer maneira, é uma palavra forte, né, que vai marcar a vida do povo. Podemos seguir? Lembra também Jeremias, né? O Jeremias também tem, lá no Jeremias tem a expressão também para comer a palavra. Eu não coloquei ali. Mas o profeta tem que se deixar levar pela palavra. E Jeremias que diz no capítulo 20, versículo 7, essa famosa frase de Jeremias, né? Você já tinha ouvido falar seguramente. Tu me seduziste, Javé, e eu me deixei seduzir. Foi mais forte do que eu e venci. Olha que coisa linda essa frase de Jeremias, né? Nós não queríamos estar aqui, né? Mas você me seduziu. É como uma pessoa apaixonada, né? E depois no versículo 11, Javé, porém, está ao meu lado como valente guerreiro. Esse é o processo da espiritualidade. Todo profeta é um homem, uma mulher de Deus, de oração profunda. Senão a nossa palavra se torna uma palavra vã, né? Uma palavra que busca só os nossos interesses e não o interesse de Deus e das pessoas, né? Esse daqui não é da Bíblia, é um livro que eu estava lendo, achei interessante. Diz assim: a missão profética de Ezequiel
é testemunhar o coração misericordioso de Deus, que não abandonaria seu povo ao sofrimento do exílio, ainda que muitos pudessem considerar isso uma justa retribuição. Então nós vamos daqui a pouco entrar no que estava acontecendo. Podemos seguir adiante? Podemos seguir, mas aqui não vai dar para a gente fazer. Pode seguir. Segundo ponto. Então, primeiro, o livro de Ezequiel já desde o início começa a falar da vocação. É muito bom rezar Ezequiel, porque todos nós também recebemos uma vocação, não recebemos? Pelo batismo. Ninguém me deu parabéns hoje aqui, porque hoje estou completando 63 anos que eu fui batizado. Eu gravei essa data porque lá na pastoral do batismo eu sempre provocava o povo: quem aqui lembra o dia do seu batizado? Eu falei, pelo menos eu tenho que saber, né? Então, porque é a partir do batismo, né, que a nossa história cristã começou. Eu acho pessoalmente o batismo mais importante do que, por exemplo, o dia da minha ordenação, que é muito importante, porque se não fosse o batismo, né, Armando? Os pais do Armando foram meus padrinhos, lá na Capela da Figueira. Quem me batizou foi o Frei Estevão, no dia 3 de setembro, e é a nossa história, como a história de Ezequiel, como de Jeremias, de Daniel, tudo começou um dia, né? A vocação, ela não nos pertence, a gente adquire. Agora, em que realidade ele viveu? Podemos passar para frente? Aqui está o mapa da região, né? Estão enxergando bem? Jerusalém era a cidade do Ezequiel. E Jerusalém só tinha o reino de Judá. Nesse período, 600 e poucos antes de Cristo, 590 antes de Cristo, o reino do norte já estava sido invadido. E o povo da Bíblia estava feito um sanduíche no meio de duas potências enormes naquele tempo, que é o Egito de um lado e a Babilônia do outro. Onde está a Babilônia, onde fica atualmente o Iraque. Então eles tinham que ficar assim, se ia para um lado, o outro chegava e invadia. Até porque o lugar assim, aqui em Jerusalém, naquele tempo não tinha avião, todo o exército tinha que passar por aqui. Então eles estavam no meio do fogo cruzado. Só para a gente entender o contexto político ali, né? Naquele tempo tinha 3 grandes impérios, mais ao norte a Síria, a Babilônia e o Egito. Eram os que mandavam naquela região ali. E os governantes de Judá, né, no caso de Jerusalém, tinham que se sobreviver no meio desse tiroteio todo. Na época não tinha tiro, mas sei lá. Interessante que hoje, passado tantos anos, né, 2.600 anos, continua uma região. Nós estamos vivendo ali um conflito muito difícil, né? Podemos passar para frente? É o mesmo mapa, né? Podemos ir adiante. Aqui tem a notícia que está na Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo 24, de 8 a 17. Um acontecimento que a gente merece decorar isso, porque marcou todo o Antigo Testamento, né? A palavra de Deus, ela passa pela realidade, pelos acontecimentos históricos. A gente poderia dizer que no Antigo Testamento tem 2 acontecimentos muito marcantes. O primeiro que aconteceu lá com Moisés, qual que foi? A saída do Egito. O mar vermelho que se abriu, né? Tem filmes, esse foi um acontecimento muito importante. Passado
600, 700 anos, temos esse acontecimento. Vale a pena a gente ler. Segundo o livro dos Reis, capítulo 24, 8 a 17. O governante da época chamava-se Jeconias. Ele tinha 18 anos quando subiu ao trono e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Noesta, ele era filho de Eunatã e natural de Jerusalém. Jeconias fez o que Javé reprova, como havia feito o seu pai. Nesse tempo, os oficiais de... Esse nome, ele é complicado de pronunciar, mas ele é importante para a gente entender. Ezequiel era o grande imperador da Babilônia, Nabucodonosor, né? De vez em quando tem umas leituras aí que ele aparece, né? Tem que treinar um pouquinho. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eles marcharam contra Jerusalém e cercaram a cidade. Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi em pessoa atacar a cidade que seus oficiais haviam cercado. Então Jeconias, rei de Judá, juntamente com sua mãe, seus oficiais, seus chefes e funcionários, se entregou ao rei da Babilônia e este os fez prisioneiros. Isso aconteceu no 8º ano do reinado de Jeconias, que seria então 597. Então aqui também tem a continuação do texto, só o que está grifado ali em azul. O Nabucodonosor então, ele invadiu Jerusalém e levou os principais da cidade, as autoridades. Exilou Jeconias para a Babilônia, levou também de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus funcionários, a classe governante e todos os ricos, cerca de 7.000 pessoas. Levou ainda os ferreiros, os artesãos, cerca de 1.000 pessoas, todos os homens aptos para a guerra. E nessa deportação, quem estava lá? Ezequiel, porque ele era sacerdote, ele tinha uma certa função. Então, isso vai marcar muito o livro de Ezequiel. Ele vai junto nessa primeira deportação. Pode seguir? O segundo exílio está lá no 2º capítulo de Reis, 25, 8 a 12. Depois vocês podem conferir, quem quiser aprofundar mais, né? No período que o imperador leva o povo, ele deixou um governante lá, um capacho seu. Quer dizer, não levou todo mundo, levou uma parte. Só que nesse período, a pessoa que estava lá, responsável por Jerusalém, quis enfrentar o rei, por apoio do Egito. Tem toda uma história lá. O fato é que, na cabeça do profeta, o povo continuou rebelde. Quando fala de rebelde, fala um povo orgulhoso, né? Que quer seguir por conta própria, que não coloca a lei de Deus em primeiro lugar. É um pouco como... Qual foi o primeiro pecado da história da humanidade? Como é que foi, Maria? O orgulho e a desobediência, né? Quando a gente lê lá a história de Adão e Eva, né? Eles queriam comer o fruto, mas na verdade era para se tornar igual a Deus. Se a gente vê todo tipo de confusão, seja nos países, nas comunidades, nas famílias, tem um quesinho de orgulho no meio, não tem? E para combater o orgulho, 2 doses diárias de pílulas de humildade, né? Faz bem para a saúde, né? Então, o povo quis, mesmo Israel sendo mais fraco do que a Babilônia e o Egito, eles se rebelaram. Então aqui aconteceu, aqui a coisa não foi mais
saque, foi destruição. 10 anos depois, tem um novo nome ali, como é que é? Nabuzardan. Nabuzardan. Dessa vez, o Nabucodonosor não foi em pessoa não, mas ele mandou o general dele, falou, vai lá e dá uma lição para esse povo, que eles estão muito de nariz empinado, né? Então tem aí a narrativa, né? E ali no versículo 9, no segundo parágrafo, ele pôs fogo no templo de Javé, no palácio real, em todas as casas de Jerusalém, incendiou todas as mansões. Agora a dose o castigo foi forte. Ao mesmo tempo, o exército caldeu que acompanhava Nabuzardan, chefe de guarda, destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Não foi pouca coisa, né? Isso vai marcar muito a história do povo de Israel, que eles perderam tudo, né? Perderam o templo. Depois foi reconstruído, né? Na época de Jesus já tinha o templo, mas foi reconstruído. E se aliaram com o Egito. Então essa contrapartida aí, esse fogo cruzado em dose tripla, foi porque Israel se aliou com o Egito. Daí eles ficaram putz da vida. Ficaram pé da vida, isso mesmo. Se a gente tivesse tempo, aí a gente vê as notícias políticas da época, né? Foi exatamente isso. Eles estavam divididos entre a Babilônia e o Egito, né? E seguramente eles acharam que o Egito dava mais lucro. Inclusive o Jeremias, que também viveu esse período, no livro de Jeremias, ele vai para o Egito. Não é questão fácil, né? Um período de guerra, um período de violência, todo mundo fica meio perdido, né? Então, Ezequiel, esse ponto que eu gostaria assim, de salientar essa noite, viveu num período difícil, né? Muito difícil, como às vezes a gente enfrenta também, né? Na vida da sociedade, na vida das pessoas. Vamos passar para frente? Agora um terceiro ponto, nós estamos sobrevoando de avião, né? Está bem rápido, porque é só vendo alguns flashes do Ezequiel. Eu pensei assim, análise, discernimento e assimilação. É o convite que Deus faz nesse período de 10 anos, porque Ezequiel, ele profetizou no estrangeiro, né? Ele não estava em Israel. Ele foi junto com o povo deportado. Ele viveu a deportação. Aqui um elemento importante do profetismo, né? O profeta não é alguém que estudou numa academia, que leu muito e vai falar de uma coisa intelectual, não. O profeta é aquele que vive, né? Por isso que Jesus Cristo é o profeta. Ele veio e se encarnou, como diz lá no capítulo 1 de João, né? O verbo se fez gente, se fez carne, se fez homem e armou a sua tenda no meio de nós. Jesus experimentou o que é ser uma pessoa discriminada, né? Quando a gente lê o Evangelho, a gente percebe, ele sofreu na pele o fato dele ser judeu, dele ser lá de Nazaré. Pode vir coisa boa de Nazaré? A gente vê na Bíblia, né? Então, todo profeta é aquele que tem uma espiritualidade muito grande, uma religião grande, mas que está comprometido com as pessoas. São os dois elementos fundamentais do cristão. Não são essas duas leis que Jesus deixou? Quais são as duas leis? Ame a Deus e ame ao próximo. Simples assim. Parece simples, né? Então o profeta era alguém que assimilou essa palavra, mas ele estava ali sofrendo com o povo. Só que num primeiro problema, podemos seguir em frente?
capítulo 3, versículo 22, 27. Eu vou só ler o que está grifado, depois quem quiser aprofundar, né? Javé, tem um detalhe interessante ali no versículo 23. Vou começar do 22. A mão de Javé pousou sobre mim e ele me disse: siga para o vale, e aí eu vou lhe transmitir uma mensagem. Fui para o vale, e aí estava a glória de Javé, de maneira que eu tinha visto junto às margens do rio Cobar. Esse rio Cobar é lá na Babilônia. E a ordem que Deus dá para Ezequiel é essa, versículo 26, que está grifado. Vamos ler junto? Farei Eu achei curioso essa história. Se Javé chama Ezequiel para ser o profeta, o porta-voz, e manda ficar calado, tem sentido? O interessante na Bíblia é quando ela nos, como diz o slogan aí do sorvete, né? Surpreende, né? Surpreenda-se. Mas porque às vezes quando você lê um texto da Bíblia, você já sabe o que foi dito, é difícil até tirar uma mensagem, mas de repente Deus pede para Ezequiel: farei que sua língua se cole no céu da boca, então você ficará mudo e não poderá repreendê-lo. Na Bíblia tem mais alguém que ficou em silêncio também? Vocês lembram de alguém? O Zacarias. O Zacarias. E se a gente pensar bem, o próprio Jesus, em certos momentos, ele parou para refletir, né? Como naquele episódio, quando levam uma mulher para ser apedrejada, lembram? Ele poderia imediatamente, né, ter gritado, ter tomado uma atitude. Diz que ele parou, escreveu no chão, né? Eu acho bonito esse aspecto de Ezequiel, um convite para, antes de falar, fazer silêncio interior, né? Deus pede, você vai ficar mudo. Às vezes a gente vê certas realidades, dá vontade de já pegar o chicote e sair, mas o verdadeiro profeta, não. Vamos analisar primeiro, né? Como é que é? Conte até 10. Porque o profeta não é aquele que sai falando tudo, não, né? Vai ter um momento próprio de falar. Essa questão do silêncio me tocou muito lendo o profeta Ezequiel, né? Ter o momento certo. Como um autor, teólogo, filósofo, ele dizia assim, o Rubem Alves, né? Ele falava assim: tem muitos cursos de oratória, está faltando o curso de escutatória, né? Todo mundo quer falar, às vezes até nas nossas reuniões de igreja, né, de conselho, todo mundo quer falar, mas a arte de escutar é um dom, a gente consegue, e o profetismo só existe com o silêncio, né? Deixar aquela palavra, né? Então veja, mastigar a palavra e dar um tempo, né, para assimilar. Como é que faz os animais? É ruminar. Essa expressão ela é muito boa para o estudo bíblico, ruminar, né? Porque aí vai sair uma palavra boa, né, adequada para aquele momento. Quantos problemas a gente tem na vida, seja nas famílias, em qualquer lugar, por palavras ditas fora de hora, num tom agressivo, né? Num tom de julgamento. E Jesus ele estava muito atento a isso. Só que depois vai ter um momento certo. Vamos seguir adiante? Já no capítulo 33, eu coloquei lá: um momento oportuno, no dia 5 do 10º mês do ano 12 do nosso exílio, ou seja, 500
1086, né? 10 anos, ou 11 anos depois da ocupação, mas no ano da destruição. Um fugitivo de Jerusalém, ele estava lá quando Jerusalém foi destruída e correu lá, né, para dizer para Ezequiel: ó Ezequiel, aquilo que você falou aconteceu. Aquele povo de rebelde acabou provocando a destruição de Jerusalém. Ele veio e disse, veio procurar-me para dizer que a cidade tinha sido destruída. Na tarde anterior, antes que o fugitivo me procurasse, o poder de Javé tinha pousado sobre mim. E abriu a minha boca de manhã, quando ele me procurou. Minha boca se abriu e não voltei a ficar mudo. Agora chegou o momento certo de dizer as coisas, né? Momento certo. Porque tinha acontecido. Às vezes a gente fala, não adianta falar, né? O dia que acontecer, não tem realidade assim ou não tem? O que você diz? Não falei nada. Já que o texto pede para fazer silêncio um pouquinho, né? Vamos dar uma paradinha para a gente refletir. Tem um momento certo, né? Aí já aconteceu. Porque tem coisas na vida que não adianta falar, que não vai resolver, né? Certas situações. A gente tem que ter o bom senso de analisar. Se pode resolver. Jesus, na sua sabedoria, ele fala assim: quando alguém faz uma coisa contra você, o que você tem que fazer? Tem que falar ou não tem que falar? Tem que criticar ou não? Ele fala assim: chame em particular, converse com essa pessoa, né? Mateus capítulo 18. Agora, se não resolveu, né, uma conversa particular, chame mais uma pessoa, né, e vai indo. Até que se não deu, entregue, né, entregue para Deus. Podemos seguir adiante? Esse eu pensei na figura que eu estava falando, né? Jesus escrevendo no chão, diante da mulher, né? É um silêncio de misericórdia, não é aquele silêncio de medo. Eu não vou falar nada que eu não quero me comprometer, entende? Não, é um silêncio de acolher as pessoas. O que o outro quer me dizer, né? Com bondade. Vamos em frente? Então, chegou no quarto ponto, a denúncia. Agora, Ezequiel, chegou o momento de falar, e ele vai falar. A primeira parte de Ezequiel tem muitas visões, símbolos, mas é uma boa parte do livro de Ezequiel, até mais ou menos no capítulo 33, por aí, 34, é de puxão de orelha, né? São textos fortes, dizendo que realmente o povo é rebelde, o povo é infiel, né? Não segue a lei, que vai acontecer catástrofes. Então chegou a hora de falar, trazer as responsabilidades, e ele vai canalizar para duas categorias de pessoas. Quem são? Os profetas e os pastores. A gente fala, mas Ezequiel era profeta e pega no pé do profeta. É que tinha uns tipos de profeta lá que eles, eu vou falar baixinho aqui, eles recebiam dinheiro para profetizar. Aí que está o problema. Eles eram funcionários do rei, então eles só profetizavam coisa que agradava ao rei. Vocês conhecem a história do Amós? O Amós é aquele que começa a falar do rei lá da Samaria, que denunciar que os pobres estão sendo vendidos por um par de sandália. Aí fala assim, de repente o funcionário do rei chega para Amós e fala: Amós, você nem profeta é, vai embora para sua cidade.
Aí Amós responde: de fato eu não sou profeta, eu sou agricultor, eu planto árvore, eu crio gado, mas eu estou vendo coisa errada, eu tenho que falar. Quer dizer, ele não falava por interesse. Mas vamos ver o que o Ezequiel fala. Podemos seguir adiante? No capítulo 13, ele vai dizer que os profetas são enganadores do povo. Qualquer coincidência com os tempos de hoje, os profetas só falam aquilo para agradar, né? Ali, ó, logo no começo: criatura humana, profetiza contra os profetas de Israel. Profetize e diga aos que profetizam conforme seus próprios interesses. Isso vale para os profetas, vale para os padres, para os bispos, vale para os pastores, vale para os ministros da Eucaristia, para os diáconos permanentes e não permanentes, vale para todo mundo. Toda pessoa que se coloca dizendo: eu estou seguindo Deus, a gente não pode usar Deus para o meu interesse pessoal. E normalmente interesse pessoal é interesse econômico, né? Diga-lhes: escutem a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé. Olha a palavra dele. Ele ficou encalado, mas agora a palavra dele está forte. Ai desses profetas estúpidos que inventam profecias. Gente, eu tenho uma visão aqui muito boa. Eu estou falando isso, mas eu já vi histórias assim. Estou vendo o futuro de vocês, né? Só que eu primeiro vou passar uma oferta. Se a oferta for boa, o futuro vai ser bom. Se não, né? Tem gente que, quer dizer, usa a religião só para se aproveitar, né? Vocês inventam profecias, coisa que nunca viram, segundo sua própria inspiração. Os seus profetas, Israel, parecem raposas no meio de ruínas, né? Que só vai comendo o que sobrou. Quer dizer, Jerusalém tinha sido destruída e o povo explorando, e os profetas explorando o povo. E segue, né? Mas é importante isso: vocês profetizam de acordo com os seus interesses, né? Porque o profeta, ele tem que trazer, como eu falei, essas duas palavras: denunciar o que está errado e trazer esperança, né? Que é isso que as pessoas mais querem. E sem interesse pessoal. São Paulo vai dizer isso, né? Que eu estou no meio de vocês sem querer explorar vocês. São Paulo fala isso. Vamos seguir. Agora, com relação aos pastores, está no capítulo 34. Esse é um dos capítulos mais interessantes. É tão forte que Santo Agostinho, bem depois, ele fez um sermão muito bonito, sermão aos padres e bispos, pegando esse texto. E o Papa Francisco já fez também carta dirigida aos padres, aos bispos, falando sobre isso. Esse vale a pena a gente ler. Vamos então intermediando. Aonde está versículo ímpar, vão ler as mulheres. Aonde está versículo par, estão conseguindo enxergar? Não precisa parece aquele negócio de fazer exame de vista, né? Mas, então, versículo ímpar, lê as mulheres. Versículos pares, os homens. Pode começar as mulheres. Profetize contra os pastores de Israel, dizendo: assim diz o Senhor Javé, ai dos pastores de Israel, que são pastores de si mesmos. Não é do rebanho que os pastores deveriam cuidar? Vocês não procuram fortalecer as ovelhas fracas, não dão remédio para as que estão doentes,
não curam as que se machucaram, não trazem de volta as que se desgarraram e não procuram aquelas que se extraviaram. Pelo contrário, vocês dominam com violência e opressão. Veja que se repete, seja em relação aos profetas, vocês cuidam de si próprios e também dos pastores. Jesus, inspirado nisso, vai falar do bom pastor. Veja como Jesus, ele bebeu da fonte, né? Ele lia esses profetas. Pode seguir adiante, né? Jesus, o bom pastor, essa imagem tão bonita, tão linda, né, de Jesus, como aquele que cuida, que coloca o seu interesse pessoal em segundo plano. Isso que é ser pastor. Daí vem aquela palavra nossa que a gente usa muito, pastoral, né? Pastoral, toda pastoral é cuidar do próximo. Como aquela imagem que diz, cuidar da ovelha que está mais frágil. Ter essa delicadeza. Jesus veio chamar a nós, a todos nós, para a gente ter essa capacidade de um cuidar do outro. O Papa Francisco sempre fala, né? Ele fala assim, quais são as 3 características de Deus? Não sei se alguém já ouviu. Ele repete, de tanto que ele repetiu, até decorei. Proximidade, né? Jesus, ele vai e se aproxima. Hoje eu estava lendo o Evangelho de domingo que vem, que é da cura do surdo mudo, né? Ele vai, chama de lado, né? Esse contato pessoal, não massificar, né? Proximidade. Segundo, compaixão, sentir a dor do outro, né? Essa empatia, isso é muito importante. E terceiro, ternura. Hoje a gente vive num mundo tão meio violento, né? As pessoas, sobretudo quando está na internet. Então, isso daí brota de Ezequiel, né? Esse capítulo 34, para mim, é um dos pontos fortes de Ezequiel, né? Valeria, né? Cada paróquia, né? Nós padres, todos, a gente está sempre meditando isso, né? Fazendo uma avaliação dessa imagem do bom pastor, da crítica que Ezequiel fez aos pastores do seu tempo, que em vez de cuidar das ovelhas, estava explorando. De 2 maneiras, como é que o texto fala lá? Só via na ovelha o leite para comer e beber, e a lã para se vestir, né? Para fazer veste bonita, né? Ou seja, a preocupação de pastores que só se preocupam em comer bem e se vestir bem, né? Enquanto que o verdadeiro pastor, como diz Jesus, dá a vida para as suas ovelhas, né? Não tem interesse. Olha que imagem forte Ezequiel traz, né? Os pastores que cuidam só do seu interesse. Vamos seguir adiante? Então chegou o 5º ponto. Nesse sobrevoo que nós estamos fazendo sobre Ezequiel, tem que ter esperança, senão não é profetismo. E de fato, o final do livro de Ezequiel traz páginas belíssimas, né? Ele fala basicamente de 3 coisas: um coração novo, um novo espírito e a reconstrução do templo, né? Quando ele fala coração novo, como dizia Jesus no Evangelho do domingo passado, as coisas têm que começar do coração, né? Se a gente quiser mudar o mundo, e nós queremos, vamos começar a mudar os nossos sentimentos. Depois, quando fala do Espírito Novo, a imagem que a gente vai ver é aquela imagem dos ossos ressequidos, né? Ele vai andando, que é uma das imagens mais famosas de Ezequiel, vê andando pelo cemitério, e os corpos não estavam enterrados,
Quer dizer, isso mostra a situação catastrófica, né, que existia, porque a coisa mais importante, mais sagrada para o judeu é enterrar os mortos, né? E aí, de repente, aqueles ossos vão adquirindo nervos, peles. Então, para mostrar que o povo de Israel vai renascer. E a reconstrução do templo. Podemos seguir? Então, aqui, que capítulo que é esse? Que capítulo que é esse? Agora eu me perdi, que eu não escrevi. Mas é um capítulo aí. Mas essa frase, eu acho que é 33, por aí. Depois vocês vão achar. Hoje é só falar no Google, né, que já aparece. Mas eu queria destacar isso. Talvez uma das frases mais bonitas, né, de Ezequiel. Darei para vocês, vamos ler junto. Darei para vocês um coração novo e colocarei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Não, só até aí. Só até aí, porque o nosso tempo. Não, eu vou procurar ele é o tema do estudo bíblico da CNBB, né? Então a frase mais importante a gente não pode, é Ezequiel 37. Não, aqui está 37:14, né? E aqui aí deve ser a repetição, mas é o capítulo 37. Oi? 36, né? Isso. Obrigado, Olívia. 36, versículo 26. Só que depois ele repete novamente. Porei em vós o meu espírito e vocês vivereis. É uma frase parecida, 37:14. De qualquer maneira, o essencial aqui é essa renovação interior. Olha que frase linda, né? Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Tem coisa pior do que a insensibilidade, né? A pessoa que tem um coração de pedra, está nem aí para os outros, só pensa em si. É triste, e mais triste ainda quando você vê de líderes religiosos, né? Seguindo, faz favor. A ressurreição do povo. Esse que é aquela imagem, né, que os ossos, é uma imagem curiosa, fantástica. Os ossos vão se levantando e vão adquirindo vida. A mão de Javé pousou sobre mim, o Espírito de Javé me levou e me deixou num vale cheio de ossos. O Espírito me fez circular em torno deles por todos os lados. Notei que havia grande quantidade de ossos espalhados pelo vale, que estavam todos secos. Então Javé me disse, vamos ler? Criatura humana. Eu respondi, meu Senhor Javé, és tu que sabes. Então ele me disse, vamos rezar, vamos dizer junto, o número 4. Que notícia boa, né? Se tinha uma notícia triste, que Jerusalém foi destruída, o povo foi exilado, saquearam o templo, de repente chega uma notícia boa, é possível reconstruir, né? Sempre é possível. Se a gente não tiver como Jesus Cristo que ressuscitou, né? Os discípulos de Emaús caminhavam lá de cabeça baixa, a matar o nosso mestre. De repente eles não percebiam que Jesus estava com eles, né?
Então, o livro do profeta Ezequiel, ele traz esperança. Às vezes a gente olha, tem muita gente que fala, nossa, mas esse mundo não tem jeito. Mas também só fica vendo notícia ruim, né? Se você ficar só vendo na televisão, no site, só de coisa ruim, você vai achar. A gente tem que se alimentar da palavra de Deus. Não se deixar tomar pelos profetas do caos, né? Os pseudo-profetas, né? Se a gente não tiver esperança dentro de nós que estamos sempre aqui na igreja, comungando, né? A Eucaristia como sinal, né, de um alimento de Deus. Se a gente não tiver esperança, não tiver ânimo, alegria, como é que nós vamos evangelizar? Podemos fechar a igreja, né? Tem que trabalhar isso, né? Se a gente não tiver amizade entre nós, né, essa reconstrução, né, esse espírito. Então é um convite, Ezequiel é um convite forte para a gente se reestruturar pessoalmente, um coração de carne, e comunitariamente, né? E tem um terceiro elemento importante, vamos ver? Não pode passar para frente? No capítulo 47, no finalzinho, os últimos capítulos fala da reconstrução do templo. Parece capítulo feito por engenheiro, porque ele vai dizendo exatamente como é que tem que se fazer a porta, reconstruir todo o templo. Mas depois, no capítulo 47, ele vai falar que desse templo nasce água em abundância, árvores abundantes, abundância de peixes e terra repartido para todos. Quer dizer, a dimensão ecológica que aparece aí, né? Que se não tiver água, árvores e peixes, isso é que tinha no paraíso e que foi destruído. Então, esse é um elemento muito importante para o tempo de hoje. E fala também que a volta do povo para a terra de Israel implicaria em dividir a terra. Todo mundo tem direito do seu pedaço de terra. Podemos seguir adiante? Sempre capítulo 47. Assim diz o Senhor Javé, aqui sobre a questão da terra. São esses os limites da terra que vocês repartirão como herança entre as 12 tribos de Israel, dando 2 porções a José. Vocês repartirão, dando a todos porção igual da terra, que jurei solenemente dar aos seus antepassados, de modo que ela chegasse a ser herança para você. Todo mundo tem direito de ter seu pedaço de chão, né, de trabalhar. E depois fala, né, no mesmo capítulo, com muita água, que está acabando, com muitas árvores, com peixes, coisa boa, né? Isso é o paraíso. Então a reconstrução no final de Ezequiel é isso, né? Que todos tenham o seu pedaço de terra, que não falte comida para ninguém, que não tenham queimadas, né? De cana, nem sei do que. Então Ezequiel tem uma mensagem muito atual, que se a gente não tomar cuidado, nós vamos ser igual o povo de Israel, vamos destruir esse mundo. Se não houver conversão pastoral, mas conversão também ecológica, né? O respeito. Então é um alerta, né? Nós vamos nos destruir, nós vamos acabar com tudo, né? Como já está acontecendo em muitos lugares. Pode seguir adiante? Então, nós estamos já concluindo. Eu trazer 2 pontos práticos para concluir. Porque, eu diria assim, 2 pontos para a gente refletir em Ezequiel. O profeta, eu falei, ele traz esperança, mas ele exige conversão. O que nós podemos converter, mudar o nosso jeito de ser? Nessa leitura de Ezequiel, que a gente possa olhar. A questão pessoal, cada um vai olhar no espelho e vai ver. Mas a questão comunitária, então esse vídeo aí, que rio que é esse mesmo?
é o nosso Rio Pardo. Eu achei na internet, achei interessante trazer para a realidade hoje. Senão a gente fica com Ezequiel só lá na Judéia. Como atualizar? É uma pergunta que como comunidade, como atualizar, né? Esses elementos que eu achei interessante, né? Como a gente pode cuidar mais da natureza? Não sei se poderia ter que clicar ali naquela, isso. Eu precisaria do som, né? Não está funcionando? Não tem problema não. É só um vídeo, não sei quem, um Santa Cruzense que fez, o assoreamento do Rio Pardo, reflexo da incompetência humana no trato com a natureza. Achei interessante, porque você vê que é o Rio Pardo, mas metade dele está com assoreado, né? Isso significa o quê? Maltrato, né? Mau cuidado da terra. E o próximo é do Papa Francisco, vê se consegue, é um vídeo. Não está funcionando, né? Em casa funcionou, aqui não funcionou. Acontece. De qualquer maneira, tem uma conta no YouTube, chama, como é que é? A oração, intenção, orando com o Papa. Cada mês tem um videozinho dele, ele fala sobre uma intenção. E justamente nesse mês fala sobre a questão ecológica. O vídeo é muito bem feito, né? Mostra lá as catástrofes, e um vídeo bem curtinho, de 2 minutos, onde ele chama a atenção da humanidade para essas questões, né? Da temperatura que está aumentando, do problema do degelo nas calotas polares, né? A gente está acompanhando, são notícias muito preocupantes, e que deve mexer com a gente, porque o Papa escreveu uma encíclica, vocês lembram? Sobre Laudato Si. Isso, Laudato Si. É uma expressão do São Francisco de Assis, né? Louvado sejam as criaturas. Uma encíclica muito bem feita, longa assim, sobre o cuidado que nós cristãos devemos ter com a natureza, né? E ele chama a atenção do mundo todo. Mas cada um de nós, a partir do nosso quintal, né? A partir de onde a gente vive, é importante ter essa atitude de conversão, né? De mudança. A vida, ela vem desde que haja conversão. Jerusalém vai ser reconstruída desde que o povo se converta. E foi essa a missão que Ezequiel fez muito bem, né? De alertar o povo. Inclusive, uma imagem que aparece no livro de Ezequiel é a imagem do alerta, do sentinela, do atalaia. Tem um capítulo que fala só sobre isso, né? Tem que estar atento e trazer esperança, que é possível reconstruir. Era isso então que eu queria estar partilhando com vocês, um sobrevoo muito rápido nos 48 capítulos, foi algumas opções que eu fiz, né? Mas tem muita coisa, tem bastante bibliografia, né? Tem esse livrinho da CNBB, o texto base, com alguns círculos, encontros bíblicos, né? Tem também esse daqui do CEBI, que é um grupo de estudos bíblicos ecumênicos, Fogo Debaixo das Cinzas. Enfim, até na internet a gente encontra muita coisa. O mais difícil não é encontrar material, é encontrar tempo, né? Mas que bom que a gente pôde hoje à noite partilhar e nos despertarmos para o Ezequiel.
Então, nós queremos agradecer a presença do Frei Marcos aqui no nosso meio. A nossa comunidade se alegra sempre com a sua vinda aqui, né? Pela sua disponibilidade, por estar vindo aqui dar formação para todos nós. Também, quando a gente convida para as visitas missionárias, encontros missionários, o senhor também está sempre presente. Então, nós queremos fazer desse momento um momento também de oração, né? Que o Papa Francisco ele nos convida esse ano para a oração, e pedindo para que, pela intercessão de Nossa Senhora, né, nós possamos rezar uma Ave Maria pelo Senhor, pelo nosso pároco, o Padre Adriano, por todos, né, da diocese aqui de Ourinhos e do mundo inteiro, pelos sacerdotes, pelos diáconos e também por nós todos leigos aqui. E que a gente possa rezar nesse mês de setembro e estudar um pouquinho mais, né, e juntamente com a nossa rede de comunidades, fazer os nossos círculos bíblicos e estarmos todos unidos nesse estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nós queremos também entregar um mimo para o senhor, né, que já está aqui à vista. Esperamos que o senhor goste. É aniversário, Deus abençoe. Eu testemunho aqui, nesse momento, o carinho de Deus para com esse homem. Porque durante o dia, o Daniel, ficamos trocando um pouquinho de figurinha, né? Porque eu sentia muito no meu coração que era dia de festa hoje, né? Era dia de festa. E como que o Espírito Santo age, né? Falei assim, Daniel, vamos levar o padre para comer uma pizza, coisa mais gostosa. Daniel, vamos dar uma flor, mas era festa, e é festa pelo seu batismo. Então, isso daí é um carinho da nossa paróquia, e mais do que isso, um carinho de Deus, tá? O Senhor esteja convosco. Que o nosso Deus, que enviou o profeta Ezequiel num momento tão difícil, e que Ezequiel respondeu esse chamado com muito amor, com muita força, ele queria a presença forte de Deus, que esse nosso Deus, que é proximidade, que é compaixão, que é ternura, vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pela nossa amizade.